Olá, signo de Gêmeos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Muito bem-vindos ao canal Tarô Musical. Eu sou a Ira, eu sou cantora, compositora, musicoterapeuta, taróloga também. E eu trago aqui no canal sempre uma leitura que é acompanhada no final de uma música que vai trazer a energia dessa leitura. Vai servir como um lembrete, uma ajudinha para vocês continuarem conectados com a energia dessa leitura e lembrando tudo aquilo que vocês precisam de fato fazer. Então, eu peço que vocês cheguem até o final do vídeo, que é quando eu canalizo essa energia, depois da leitura completa. E, enfim, gente, lembrando que é uma leitura intuitiva e de energia geral, então não vai ressoar com todo mundo, claramente. E se acontecer isso com você, eu convido vocês a assistirem os outros vídeos desse canal, que tem signos que de repente fazem parte do mapa astral de vocês. E lá, de repente, vocês conseguem encontrar alguma mensagem que faça mais sentido. De toda forma, se vocês quiserem uma leitura específica na energia de vocês podem entrar em contato comigo. Tem tem o número abaixo na descrição. Lá na descrição também fica a música canalizada para leitura, então realmente vão lá na descrição, dá uma lidinha e ouve a música, se conecta com essa leitura. E se precisar, faz contato comigo. Que mais? Curta o vídeo, por favor, me ajuda. Eu tô começando aqui no YouTube, precisando muito do engajamento de vocês, então comenta alguma coisa, nem que seja um emoji. Compartilha com um amigo de Gêmeos que possa querer ouvir também essa mensagem. E é isso, segue o canal, ativa o sininho para quando sair uma leitura na próxima semana, vocês serem rapidamente notificados. E é isso, gente, vamos começar. Eu tô usando aqui o livro Oráculo Eu Vejo Você, o baralho de Maria Quitéria e o tarô Vidente da Luz. Eu começo a leitura sempre com a mensagem do livro Oráculo, que traz sempre uma ideia mais geral sobre o que vocês estão precisando trabalhar, ouvir, enfim, qualquer alerta. E a gente começa com essa mensagem geral e depois a gente vai entendendo melhor com as outras cartas, certo? Vamos lá. Uma energia para o signo de Gêmeos, por favor, Oráculo. Para o signo de Gêmeos, uma mensagem que chegue nesse momento e que seja o momento certo. Gêmeos. É hora de romper com aquilo que atrasa seu lado. Isso pode ser pessoas, sentimentos, lugares e trabalho. As rupturas têm um grande ensinamento por trás, o de fortalecer a crença do merecimento. Quando temos consciência do que não queremos, emanamos para a vida o que desejamos. Babado, viu? Forte, hein? Isso me lembra muito uma mensagem que eu sempre ouço. Enfim, não posso falar de quem. Mas, assim, saiba muito bem o que você não quer. Muito mais do que o que você quer. Saiba dizer o que você não quer, porque o que você quer, às vezes, muda. E o que você não quer, dificilmente vai mudar. Então, tem tudo a ver. Quando temos consciência do que não queremos, emanamos para a vida o que desejamos. É hora de romper com aquilo que se atrasa a seu lado. Isso pode ser pessoas, sentimentos, lugares e trabalho. As rupturas têm um grande ensinamento por trás, o de fortalecer a crença do merecimento. Vamos lá. Como é que o signo de Gêmeos está se sentindo? Como é que ele está vendo o momento presente dele? Como é que ele vê o momento presente dele? Como é que o signo de Gêmeos está se vendo, está vendo a situação? Como é que ele está vendo a vida dele nesse momento? Como é que é a percepção de Gêmeos sobre o que está vivendo nesse momento? A percepção deles sobre o momento presente deles. Qual é a percepção de Gêmeos sobre o momento presente deles? Duas cartas. Os cristais e a lâmpada acesa. Isso aqui no sentimento e pensamento de vocês. Como sentimento, veja bem. Os cristais, ela fala sobre intersecção. É como se tivesse alguém
intercedendo por você. Um bom conselheiro, um guia, um mestre que está intercedendo por você. Alguém, talvez, alguém bem importante, assim, que esteja intercedendo por você em alguma situação inesperada que vai acontecer. E a lâmpada acesa muitas vezes pode significar, inclusive, gravidez. Eu posso estar falando para um pequeno grupo de pessoas, de mulheres que estão buscando engravidar de repente, signo de Gêmeos. Será? Bom, os cristais e a lâmpada acesa. Os cristais falam da interferência ou da intercessão de alguém, ou pode ser alguém vivo mesmo, ou alguém num plano mais espiritual, né? Que possa estar intervindo numa situação que é inesperada pela lâmpada acesa. A lâmpada acesa fala sobre algo inesperado que vai acontecer. Mas esse algo inesperado que vai acontecer é provavelmente uma interferência dessa pessoa. Tipo assim, que geralmente é uma pessoa, um bom conselheiro. Essa pessoa ou esse espírito, né? Pode ser uma pessoa mesmo. Mas assim, eu sinto muito mais como algo espiritual, sabe? Eu não sinto como sendo pessoas físicas, sabe? Assim, materialmente falando. Assim, e como a mensagem do início fala sobre é hora de romper com aquilo que atrasa seu lado, né? Isso pode ser pessoas, sentimentos, lugares e trabalho. As rupturas têm um grande ensinamento por trás, o de fortalecer a crença do merecimento. Me faz pensar isso aqui tá no pensamento de vocês. Me faz pensar que vocês sentem que algo inesperado vai acontecer, mas que isso é como se vocês soubessem que algo inesperado vai acontecer, mas isso vai ser como uma providência. Será? Como uma providência que a gente fala, né? Providência divina, assim, ou algo que foi providenciado pela sua espiritualidade aí. Tem mais alguma carta para o que tá na percepção? A percepção do geminiano sobre o presente dele. Tem mais alguma carta? Pera. Mais alguma carta para o geminiano? Ups. Bom, eu vou considerar... Aqui caiu na mesa. É isso. O menorá. Espiritualidade maior. Luz divina. No pensamento, na percepção de vocês. Bom, eu acho que isso confirma, né, que vocês têm uma crença de que o que acontecer é uma providência, assim, né? Isso é o pensamento de vocês. E qual é a realidade do que está acontecendo no presente de Gêmeos? Qual é a realidade? Para além da percepção deles, qual é a realidade? Momento de Gêmeos, momento presente. As moedas. Algo mais? Algo mais para o presente? Porta da rua.
presente de Gêmeos com as moedas e a porta da rua. As moedas falam de prosperidade mesmo, de sorte, de caminhos materiais. E a porta da rua fala de assuntos fora de casa, assuntos de trabalho, de amigos ou pessoas fora de casa. Também fala que é a manifestação de uma espiritualidade, né? É uma carta por onde Exu Tranca-Ruas pode se expressar. Então, isso me dá a entender, né, a junção dessas duas cartas, que no presente, sim, existe uma espiritualidade por você, assim, claramente, agindo nesse processo seu de aquisição da prosperidade na sua vida, sabe? Eu queria entender a relação disso com o início da mensagem, né? Que veio no oráculo. É hora de romper com aquilo que atrasa seu lado. Isso pode ser pessoas, sentimentos, lugares, trabalho. Com essa presença, assim, de cartas que falam tanto sobre espiritualidade, por exemplo, os cristais, o menorá, a porta da rua, permeando toda essa abertura aqui de cartas até o momento, me dá a entender que, tipo assim, a espiritualidade tá fazendo a sua parte. E isso tá na sua consciência, porque no seu pensamento aparecem duas cartas de espiritualidade, ou seja, você sabe que você não tá só, tipo assim, você tá amparado por uma espiritualidade, e de fato você está. E suas conquistas atuais, que estão te levando para esse, talvez, objetivo maior, assim, tá sendo também guiado por uma guiança de abertura de caminhos, certo? Então, correlacionando com a mensagem inicial, tipo assim, parece que tá faltando você fazer alguma parte sua nessa história, sabe, assim? Porque a galera tá fazendo a parte dela. Tipo isso, assim, sabe? É hora de romper com aquilo que atrasa seu lado. Isso pode ser pessoas, sentimentos. Eu tô lendo várias vezes porque eu também tô precisando introjetar isso aqui. Isso pode ser pessoas, sentimentos, lugares e trabalho. As rupturas têm um grande ensinamento por trás de fortalecer a crença do merecimento. Quando temos consciência do que não queremos, emanamos para a vida o que desejamos. É isso. O trabalho dele está sendo feito e você está participando desse trabalho. Está acontecendo uma coisa mútua. Só que você precisa começar a dizer não para algumas coisas também, sabe? Você precisa entender que, tipo assim, você tem que fazer a sua parte também. É basicamente isso. Você não pode esperar que algo inesperado aconteça como uma providência, sabe, da sua espiritualidade, para que você tome decisões. Não. Vai ter momentos que você realmente vai precisar fazer escolhas. Momentos que você vai precisar realmente fazer escolhas por você, entendeu? Para que você... Isso é meio que fazer a sua parte na história, sabe? Qual o conselho? Qual o conselho diante disso tudo? Qual o conselho para o signo de Gêmeos? Um conselho para o signo de Gêmeos, por favor, tarô. Um conselho para o signo de Gêmeos. Tô muito rouca. Um conselho. 8 de pentáculos. Mais algum conselho? Mais algum conselho para o signo de Gêmeos? Cavaleiro de Paus. Viraram muitas outras cartas. Eu vou perguntar se tem mais alguma como conselho. Mais alguma carta para conselho para o signo de Gêmeos? Por favor. Duas cartas viraram. A Justiça e o Hierofante. Babado. Conselhão, hein?
8 de Pentáculos, Cavaleiro de Paus, a Justiça e o Hierofante. Tô aqui pensando. Olha só, como conselho, o 8 de Espadas fala sobre trabalhar arduamente em algum aspecto, assim, certo? 8 de Pentáculos. Trabalhar de forma até meticulosa e um pouco sistemática em algum aspecto, sabe? Com o Cavaleiro de Paus, a Justiça e o Hierofante, me traz uma sensação que você vai ter que trabalhar muito em buscar um equilíbrio entre ser espontâneo e muito fluido, assim, e ser alguém mais rígido e muito demasiadamente comprometido, sabe? Buscar um equilíbrio entre essas duas coisas. Eu acho que isso me parece ser o conselho diante do que caiu anteriormente, a mensagem do início. Talvez você tenha dentro de você uma certa rigidez, sabe? E, e o pedido aqui é que você trabalhe de forma metódica, seja bom no que você faz também, sabe? Tipo assim, busque sempre ser o melhor que você faz, mas também tente equilibrar essa coisa da rigidez com trazer mais leveza e espontaneidade para o seu processo. Basicamente isso, assim. É hora de romper com aquilo que atrasa seu lado. As rupturas têm um grande ensinamento por trás, o de fortalecer a crença do merecimento. Às vezes essa ruptura pode ser até com um padrão de comportamento, sabe? Quando você, por exemplo, se dedica demais no trabalho ou em algum aspecto da sua vida, assim, com medo de não ser o suficiente, sabe? Você entrega demais. E aí você até fica um pouco rígido nessa situação. Esse conselho fala sobre você trazer um pouco de equilíbrio, assim. Porque se aquela parada não tiver que ficar na sua vida, essa ruptura, né? Vai ser também por alguma razão, sabe? Tipo, confia mais. Confia, porque se, tipo, houver essa ruptura, provavelmente vai ser para trabalhar algum aspecto também importante. Claro, gente, você tá no trabalho, você não vai, sabe? É óbvio, você não vai tocar o foda-se e ameaçar perder o seu trabalho, não se trata disso. Mas, assim, é quase que como flexibilizar um pouco, sabe? Também, sabe? Tipo isso, assim. Porque você é bom pra cacete no que você faz. E você merece esse lugar que você ocupa. Então, não precisa você entregar demais e ser rígido demais até consigo mesmo, assim, para ser digno de ocupar esse lugar. Esse lugar é seu porque você merece estar nele, indiscutivelmente. Meio que me vem isso, assim, sabe? Futuro dessa situação para Gêmeos, por favor. Futuro dessa situação para Gêmeos, mediante trabalhar esse equilíbrio, assim, sabe?
entre trabalhar arduamente, ok? Trabalhar metodicamente, organizadamente, porém buscando equilíbrio entre uma certa rigidez e um pouco mais de espontaneidade, fluidez. Esse é o conselho. Então, qual o futuro? Mediante o dever de casa. Dez de espadas. Algo mais como futuro? Algo mais como futuro? Não viraram muitas. Bom, 10 de espadas como o futuro dessa situação, sim, você vai estar encerrando abandonando mesmo, sabe, esse padrão seu de ser rígido demais e às vezes entregar mais com medo de estar sendo insuficiente, certo? Vocês vão estar conseguindo abandonar esse pensamento, esse padrão mental mesmo seu. Você vai estar conseguindo sair, sabe, dessa situação, tipo... Isso provavelmente é uma coisa que perdura na sua vida, de repente, desde sempre, sabe? Então, você até tá assim, tipo... não tem nem como mais você permanecer nesse lugar. Já deu. Bom, 10 de espadas, vocês provavelmente ainda vão estar resistindo a algumas transformações. Enfim, também nunca é tão simples assim você desfazer padrões, né? Mudar completamente a forma de agir, de pensar. É um processo. Então, tipo assim, a gente não tá falando aqui de um futuro tão distante, né? Então, vocês ainda talvez estejam resistentes. É importante que vocês tenham em mente que vocês estão num processo. Então, tipo, inevitável esse processo acontecer. Então, resistir só vai causar mais dor, né? E mais atraso, assim. Então, tipo, vocês sentem que estão sendo guiados. Vocês, de fato, estão sendo guiados. Como conselho, oferece a ideia de vocês, de repente, focarem muito em trabalhar nesse equilíbrio entre uma rigidez, assim, em algum aspecto da sua vida. Eu acabei usando muito exemplo, assim, profissional, mas pode ser em outros sentidos da sua vida, certo? Buscando esse equilíbrio entre rigidez e espontaneidade e leveza, sabe? Você precisa ser bem dedicado em algo que você vai fazer. Porém, você precisa do equilíbrio disso, sabe? Para que você sinta tipo assim, é quase que como para você ir descobrindo a sua segurança nas suas entregas. Você sentir que aquilo que você faz é suficiente, sim, entendeu? Então não tenho para que pesar muito isso na minha vida, porque minha vida não é só isso, não é só esse aspecto, entende? Existem outros, assim. Então tratar com leveza aquilo que exige também de você uma dedicação muito grande e, em certo nível, um compromisso também, sabe? Mas trazer leveza também pra isso. E no futuro aparece vocês, talvez, resistindo um pouco a isso, sabe? Mas em processo, é inevitável. Como é que eles vão estar se sentindo nesse futuro?
Um pouco confusos mentalmente, 5 de espadas. Um pouco confusos mentalmente, ainda buscando esse equilíbrio, né? Mais alguma? 5 de paus. Quanto 5, hein? Vocês vão estar buscando ainda se destacar mesmo nesse processo de atingir uma autoconfiança e se sentir capaz, assim, de estar lá nesse lugar de destaque. Vão se sentir ainda confusos, assim, no que... nesse processo de busca por esse... por esse destaque. Sabe? Esse lugar que você deseja. Talvez você ainda tenha dificuldade nesse período, nesse momento da vida, de dizer não. Ainda seja uma luta pra você equilibrar isso, sabe? Porque você... Porque talvez você doe demais, né? Talvez você se doe demais pra se sentir suficiente em coisas que você faz. E seja exatamente isso que você precisa trabalhar, sabe? Trazer um pouco menos de rigidez pra você de fato conseguir chegar nesse lugar que você deseja. Você precisa passar por esse processo de aprender a dizer não e não doar mais de você, sabe? Assim, mais do que você deve doar de você. Vou tentar ler a mensagem de novo aqui para ver se faz algum sentido. É hora de romper com aquilo que atrasa seu lado. Isso pode ser pessoas, sentimentos, lugares. As rupturas têm um grande ensinamento por trás, o de fortalecer a crença do merecimento. Quando temos consciência do que não queremos, emanamos para a vida o que desejamos. É isso, gente. Eu acho que vocês estão precisando aqui fortemente construir uma segurança de vocês, sabe? E acabar com essa história de sentir medo, de dizer não para aquilo que vocês não querem, sabe? Talvez vocês estejam, nesse momento, ainda aceitando muito aquilo que vocês não querem, sabe? Só para não ter que dizer não. E aí vocês precisam muito equilibrar essa rigidez que vocês têm com vocês mesmos, sabe? Ter mais compaixão consigo mesmo. E ouvir mais você. E mais do que ouvir, tipo, dar crédito a você. Tipo, considerar de fato o que você tá querendo, sabe? Para que você de fato atinja esse lugar que você tanto quer. Existe um processo aqui a ser feito. E no futuro aponta como se vocês ainda tivessem resistentes a isso. Porque sim, é um processo, né? A gente, infelizmente, não abandona padrões de uma maneira tão fácil. Então, vocês vão estar ainda confusos e buscando, competindo internamente para não repetir mais isso, sabe? Eu só posso dizer assim que sigam firmes, não desistam disso, sabe? Porque é um processo e cada vez mais a gente vai se ficando mais forte nesse processo, sabe? Pequenas vitórias e a gente vai lá e comemora pequenas vitórias e aos poucos a gente vai sendo cada vez mais fortalecido pelas pequenas vitórias que a gente conseguiu no caminho, e isso vai dando gás pra gente seguir, e outras pequenas vitórias vão alimentar outras maiores, enfim. A gente vai evoluindo nesse processo, mas é importante a gente ter o start, a consciência primeiro, assim, de que não, você não vai mais aceitar aquilo que você não quer. Ou você não vai mais aceitar algo só pra agradar alguém, sabe? Algo que, sei lá, tire o foco seu das suas coisas, entende? Essa leitura ficou... Essa leitura de Gêmeos ficou próxima da energia da leitura de Leão. Então, se você tem algo em Leão no seu mapa astral, eu aconselho você aí ver essa leitura, porque, inclusive, a música me parece também ter a mesma energia da música que foi intuída na leitura anterior.
Vamos entender isso aí. Agora eu peço só um tempinho para fechar a leitura com a canalização da música. Eu volto já já. Olha só, a música, eu não sei se era exatamente essa, mas ficou na minha cabeça a mesma música da leitura de Leão. E eu não consegui canalizar a outra aí, eu acho que talvez tenha sentido também, sabe? Ficou muito energia próxima da leitura de Leão. Eu até falei, né, que talvez a música fosse a mesma, realmente não veio uma outra senão essa. Então, é a música que vai ser da leitura de vocês também. Eu acho que pode servir bastante, sabe? É uma música que fala muito sobre entender, assim, o que que você quer, sonha, e não abrir mão daquilo que você acha que é pra você, sabe? Tipo, não se conformar com algo que você não quer, algo que você sente que não é pra você, só pra, sei lá, tipo, ser aceito e validado em ambientes que você circula, sabe? Seja lá trabalho. Você precisa mesmo se desvencilhar desse sentimento, desse pensamento sobre não ser suficiente, sobre ter que entregar demais sempre, sabe? E ter em mente que é uma trajetória. Então, tem um tempo, né? Tem o tempo necessário e tem o percurso, sabe? Você precisa viver cada etapa desse percurso, entendendo que vai dar certo, sabe? Só que é um processo, né? Então vai ter momentos ainda de queda sobre essa aprendizagem, sabe? Mas ela é um processo contínuo e crescente. Não desista. É isso. Espero que vocês tenham se conectado com a leitura, que a música também ajude nesse entendimento. Espero que vocês tenham realmente gostado. Se gostarem, comentem alguma coisa, curtam, compartilhem com alguém de Gêmeos que também possa querer ler ou ouvir e entender essa mensagem. Sigam o canal, ativem o sininho para na próxima semana a gente se conectar mais rapidamente. E é isso, gente. Agradeço demais. Até a próxima.